E aí, meus chegados, tudo bem com vocês? Agora acabou, hein? Agora, ó, claro que eu tô falando do carnaval, né? Quarta-feira de cinza, vocês devem estar naquela melancolia, aquela sensação cozida de uma bela quarta-feira de cinzas, mas pelo menos tivemos mais jogos da Liga dos Campeões para nos agraciar aí. E agora também acabou, já foi para cinzas as partidas de ida das oitavas de final. Tivemos os dois últimos jogos na noite desta quarta-feira. O Manchester City vacilando, vamos dizer assim, porque eu vou explicar, contra o RB Leipzig na Alemanha e empatando o jogo por 1-1. Tá tudo aberto para a Inglaterra, o City continua favorito, mas foi um grande vacilo. E o Futebol Clube do Porto fazendo um jogo muito bom estrategicamente, mas sendo punido no finalzinho com um gol de Lukaku aos 85 minutos de partida. A Inter de Milão saiu na frente neste duelo 1-0 em sua residência na Itália para cima dos portugueses. Antes pedi o likezinho de vocês maroto, eu sei que deve estar até difícil de mexer o braço depois do carnaval aí, né? Ou de mexer o dedo no mouse, sei lá. Mas dá aquele like para dar fortalecida aí e também se inscreva no canal quem chegou aqui agora e não está entendendo nada. Mas vamos lá, vamos começar com Inter de Milão e Porto. Obviamente que eu vi esse jogo com mais lupa, já disse para vocês que não gosto de assistir dois jogos ao mesmo tempo, mas trabalho, e trabalho a gente não tem como fugir, né? Além dos impostos que também não dá. Mas enfim, assisti de lupa esse jogo, Inter de Milão e Porto, e o Porto teve excelentes novidades já na escalação, né? Muita gente falou aqui, inclusive no vídeo do Sérgio Conceição, sobre os desfalques que o Porto teria para essa partida, muita gente no departamento médico, mas 3 jogadores que a gente não esperava ver em campo logo de início começaram jogando, e isso foi muito bom para o Porto nessa partida, né? O Uribe estava machucado, voltou nessa partida. O Otávio também machucado, voltou nessa partida. Fundamental, mas enfim, no final não foi tão bom assim para ele. E depois o Galeno também, que saiu machucado no segundo tempo, voltou para essa partida. Então o Porto mais com corpo, mais reforçado para fazer frente a uma Inter de Milão que também vive um bom momento, né? As duas equipes chegaram até esse estágio da competição vivendo um bom momento, apesar desses problemas todos de desfalque. Me surpreendeu muito o Lukaku no banco de reservas, até mandei uma mensagem para Clara Albuquerque para entender um pouquinho mais. Não acompanho a fundo o campeonato italiano, mas ela me disse que ele está sofrendo algumas críticas por conta do seu peso, ainda não está 100%, e a dupla Lautaro e Dzeko estão funcionando bem internamente, por isso o Inzaghi resolveu mantê-los. Mas eu já acho, tá? E não é porque o cara fez o gol da vitória que eu estou falando isso, mas eu acho que o Lukaku, quando estiver bem 100%, tem que ser titular desse time ao lado do Lautaro Martinez. Mas, pois bem, o jogo começou muito amarrado, né? As duas equipes se estudando bastante, a Inter numa linha de 3, o Porto numa linha de 4 defensiva. A Inter tomou mais a rédea da iniciativa do jogo, né? Tentou agredir o Porto, e a estratégia do Porto no início de marcar alto não estava funcionando muito bem e estava deixando uns espaços atrás. A Inter tentou aproveitar, mas sem muita eficácia, né? A Inter não foi eficaz no primeiro tempo. As chances criadas foram menos do que eu imaginei, né? Tivemos umas 3 chances para a Inter e tivemos apenas 1 ou 2 chances para o Porto, né? Uma bola do Taremi de calcanhar para trás que o Gruitch chutou muito bem e o Onaná fez uma grande defesa. E no final do primeiro tempo, né, o empate de 0-0 persistia. O Diogo Costa fez um milagre depois de uma cobrança de escanteio, a finalização da Inter de Milão, e ele fez um milagre salvando o gol. Mas foi um jogo bem amarrado. Se a gente pudesse ou tiver que escolher um time melhor no primeiro tempo, acho que a Inter de Milão foi melhor. Na segunda etapa, o Porto voltou bem melhor, construindo o jogo pelo meio, especialmente com a participação do PP, né? E esse é um dos grandes destaques do Porto da temporada, ex-Grêmio, né? Vem fazendo grandes partidas e muito provavelmente o Porto vai vendê-lo a peso de ouro mais para frente, mas por enquanto é aproveitar, porque o PP, a hora que conseguiu conectar no jogo, a hora que conseguiu ligar no jogo, conseguiu acender muito bem, concatenando as ideias com o Otávio, com o Taremi, com o próprio Galeno, que depois foi substituído por conta de lesão, e o Porto conseguiu criar chances e criar volume de jogo. Em determinado momento da partida, do segundo tempo ali, os 10, 15 primeiros minutos, o Porto foi dono do jogo, conseguiu inclusive ter chances claras, e o Onaná foi muito bem. Destaque para os dois goleiros, né? Tanto o Diogo Costa quanto o Onaná, os dois foram muito bem nessa partida. O Porto perdeu o seu momentum, né? Como eles gostam de dizer, né? O seu momentum do jogo,
e aí a Inter começou a melhorar novamente, né? E começa a melhorar exatamente quando o Galeno deixa o campo, no lugar dele entrou o Evanilson. O Galeno ele puxa muito mais a velocidade, né? O Evanilson fica um pouco mais estático, é um jogador mais posicional, e depois com a entrada do Lukaku aos 57 minutos, a Inter de Milão esquece um pouco o seu plano inicial de tentar uma jogada por construção ou pela beirada de campo e começa numa ligação mais direta, inclusive alçando bola na área, até pela característica do Lukaku para aproveitar tanto a parede, que ele faz muito bem, quanto também a bola aérea. E tudo estava correndo bem para o Porto, dentro da sua estratégia, né? A estratégia do Porto claramente era sair vivo de Milão, sair com um empate, seria um excelente resultado, até que aos 77 minutos de partida o Otávio toma o segundo amarelo. O segundo amarelo foi justo, não sei quanto ao primeiro, acho que o árbitro foi até um pouco criterioso, mas enfim, a expulsão aconteceu. O Otávio é um dos principais jogadores, um dos principais motores desse meio campo do Porto. O desafogo da zaga ia direto para ele, que conseguia e consegue girar muito bem, né? Fazer a ligação meio campo e ataque, consegue parar a bola quando precisa ser parada, consegue sofrer uma falta quando precisa sofrer. Um jogador muito combativo também na roubada de bola. E perder o Otávio ali, faltando mais ou menos uns 15 minutos com os acréscimos, foi muito ruim para o Porto. Aos 77 minutos ele foi expulso, e o pior ainda, não vai poder jogar o jogo da volta no Estádio do Dragão, né? E aí a Inter de Milão cresceu, alçando muitas bolas na área, e foi de um cruzamento da direita para o meio que o Lukaku apareceu muito bem, fazendo um movimento excelente de um centroavante, cabeceou, deu azar que a bola bateu na trave, e depois deu sorte, né? Que a bola voltou no pé dele, ele conseguiu finalizar e fazer 1-0, né? O centroavante precisa dar sorte às vezes, mas ele foi muito competente no lance, pelo posicionamento, pelo cabeceamento, e depois teve sorte de a bola voltar e sobrar 1-0. Depois disso, a Inter de Milão ainda teve um pouco mais de volume, podia ter feito 2-0, mas não fez. E o jogo termina 1-0. Para a gente fazer uma consideração final dessa partida, dizer que está tudo aberto para o Estádio do Dragão. O Porto vai precisar recuperar alguns jogadores, vamos ver qual é a situação do Galeno, que me parece ser uma situação muscular, mas obviamente que o Porto, apesar da expulsão do Otávio, vai estar mais encorpado para essa segunda partida. E aí, como eu disse, tudo aberto, um jogo muito equilibrado, como a gente já estava previsto, e um confronto muito equilibrado. Não dá para saber ainda quem vai para as quartas de final. A nossa tradicional viagem agora, né, de Milão, dessa vez para a Alemanha, para Leipzig, onde a gente viu dois tempos muito distintos, né? E para mim faltou fome do Manchester City para já matar a eliminatória no primeiro tempo, porque foi muito superior no volume, muito superior na posse de bola para cima do RB Leipzig, mas não conseguiu fazer o resultado na primeira etapa, né? Fez 1-0, é verdade, mas não conseguiu matar o jogo, e o segundo tempo foi totalmente diferente. O Manchester City dominou o Leipzig, que teve uma abordagem, uma estratégia errada para o jogo, né? Não conseguia acertar um contra-ataque, praticamente não deu nenhum chute no gol no primeiro tempo, foi acertar o gol na última bola do primeiro tempo, quando já estava 1-0, e o gol do City saiu de uma construção do Grealish, que fez um bom primeiro tempo, né? Ele aciona o Gundogan, que foi muito inteligente, dá um passe para trás e acha o Mahrez, que sai na cara do goleiro e não perdoa, né? O RB Leipzig tem vários jogadores interessantes no seu plantel, é um time que tem capacidade de reação, porque tem essa qualidade que eu mencionei, né? Tanto no sistema defensivo, quanto no meio campo, quanto no ataque, jogadores interessantes, mas que não demonstraram ter essa qualidade no primeiro tempo, né? Muito amarrado, um time que abordou mal e poderia ter sido penalizado com um resultado pior ainda na primeira etapa. No segundo tempo, o Leipzig volta com outra postura, o Marco Rose também faz algumas mudanças na equipe, consegue que o time ligue no jogo, né? Isso que foi importante, enquanto o Manchester City desliga do jogo. E aí faz a diferença você estar 100% ligado na partida para não vacilar em nenhum momento, né? Ainda mais num jogo de eliminatórias da Liga dos Campeões da Europa. A gente viu esse City assim, às vezes desligado da partida, com o Haaland pouco acionado, com poucas ideias diferentes para conseguir surpreender o adversário em alguns momentos dessa temporada. E o Leipzig cresceu, teve oportunidades, criou mais chances e conseguiu empatar a partida no gol de Gvardiol, né? Para o torcedor brasileiro, né?
se lembra muito bem, croata, que eliminou o Brasil nas quartas de final da Copa do Mundo, e o Gvardiol fez de cabeça. E aí mais uma falha de um goleiro brasileiro. O Alisson já tinha falhado na terça-feira, e para mim foi uma falha, claro, menor do Ederson, mas uma saída errada do gol. Ele fica no meio do caminho e o Gvardiol sobe lá no quinto andar para fazer um 1-1, né? E depois disso o City não se encontra. Volta a não ter a fome do jogo, parecia que 1-1 era um resultado ok, enquanto o Leipzig também não conseguiu criar tantas oportunidades assim, e foi um jogo mais morno, né? Muitos chamariam de chato, mas eu vou colocar como um jogo mais morno. O City não fez nenhuma substituição, o Guardiola não mexeu no time, preferiu manter os caras em campo, e esses caras não deram a resposta. 1-1 é um resultado que não tira o favoritismo do Manchester City nessa eliminatória, mas é um resultado que coloca uma pulga atrás da orelha e pode ser perigoso para o segundo jogo. Porque, como eu falei, o time do Leipzig não é melhor que o City em nenhuma circunstância, mas tem qualidades e tem condição de agredir. E o Nkunku, que entrou na segunda etapa, que é um grande jogador desse time do Leipzig, né? Acho que o principal em termos de gols, não estava tão bem fisicamente. Para o jogo da volta vai estar. É um time que tem seus recursos, e o City vai ter que jogar mais bola do que vem jogando se quiser ainda sonhar com o título da Liga dos Campeões da Europa, o primeiro da história. Mesmo assim, vamos ver. O retorno será no início de março também, no Etihad Stadium. Então é isso, meus caros. Até o próximo vídeo. Sexta-feira tem gelada com quesada, hein? Vamos ver se nessa quinta-feira a gente também traz mais alguma coisa para vocês. Beijo, boa noite. Se cuidem.